Olá pessoal, então hoje trouxe mais um exercício aí, hoje sobre análise nodal. A ideia é tentar encontrar, né, a tensão V2 e a tensão V1 aqui nos nós do circuito. Esse circuito aqui ele já está trazendo, né, os valores com suas impedâncias, então não é preciso calcular, mas só relembrando, né, que a impedância do indutor é J ômega L e a impedância do capacitor é 1 sobre J ômega C. Nesse caso, esse processo aqui, para esse exercício em específico, não vai ser necessário, porque ele já está trazendo no formato que a gente precisa para resolver o circuito. Então, a análise nodal, ela se baseia, né, através da análise de cada nó desse do circuito. Nesse caso, nós temos dois nós, né, onde nós vamos estar analisando as correntes que entram e saem desse nó. Então, aqui eu defini um I1, aqui eu defino um I2, aqui um I3 e subindo um I4. O sentido que esta corrente está, quem define é quem está resolvendo o exercício. Então eu coloquei o I1 entrando e as outras três correntes saindo. Se eu quisesse inverter, colocar o I2 entrando, independente. Só preciso tomar atenção na hora que eu for escrever daí as equações para esta corrente aqui. Então, nós temos o primeiro nó, né, com as suas correntes já definidas. Aí eu preciso analisar o meu segundo nó também. Então aqui eu tenho o I4 entrando, né, o I4 sai daqui, passa pelo resistor de 10 e entra no nó V2. Aqui entra o meu I3, né, o I3 sai do nó do V1, passa por menos J5 e chega em V2. Aí uma corrente nova que eu ainda não defini, né, esse aqui é o meu I5, e nós temos também o I6. Novamente, o sentido das correntes quem define sou eu. A análise nodal, ela nos diz que a somatória de todas as correntes que entram e saem desse nó tem que ser zero. Então, para equacionar isso aqui, eu considero todas as correntes entrando positiva e todas as correntes saindo negativa. Posso fazer o contrário? Sem problema, pode fazer o contrário. Só que este padrão deve ser levado para todos os nós do circuito. Então, seguindo o padrão que eu falei, considero positivo quem está entrando, então o I1 entra, e negativo quem sai. Sai o I2, sai o I3 e sai o I4. Tudo isso tem que ser zero. Então aqui eu tenho a minha primeira equação, né, para o meu nó 1. Agora eu vou equacionar o nó 2. Quem que está entrando no nó 2? Está entrando o I3, o I4 e o I6. Então nós vamos ter o I3 mais o I4 mais o I6. Aí o I5 está saindo. Considera negativo, igual a zero. Então, isso aqui é a equação, né, dos nós. Só que eu preciso definir quem que é cada uma dessas correntes. Então vamos ver lá, o I1. O I1 é a própria corrente da fonte, J2. Percebam que a minha fonte está neste sentido, que é o mesmo sentido da minha corrente I1. Então eu não preciso inverter os sinais. Caso eu tivesse considerado, né, um I1 ao contrário, aí eu precisaria mudar o sinal. Em vez de ser J2, seria menos J2. Mas como os dois sentidos estão para o mesmo lado, eu não preciso mexer com o sinal. Agora o meu I2. O I2 é a corrente que desce aqui nesse resistor de 20 ohms. Para trás da flechinha, né, nas costas da flechinha, eu tenho o meu V1. Então, eu considero, né, quem está nas costas da flechinha o maior potencial. Então, esta tensão, esse maior potencial, vai vir positivo na minha fórmula. Então, vai ficar V1 menos o potencial que tem do outro lado, né, deste lado aqui da minha resistência. Qual que é o potencial que tem desse lado? É o zero. Então, ficaria V1 menos 0 por 20, que é a mesma coisa que V1 por 20. Né? Esse padrão eu vou seguir para todas as correntes. Agora eu tenho meu I3. O I3 ele sai do V1 e chega no V2. As costas da flechinha para o V1. Então, o potencial positivo vai ser V1 menos V2 por menos J5.
Agora o I4. O I4 é o mesmo padrão. Ó, ele sai do V1 e chega no V2. Então as costas da flechinha estão para o maior potencial, que é o V1. Então ficaria V1 menos o V2 divididos por 10. O I5. O I5, ele é, né, nas costas da flechinha eu tenho o V2, então ficaria V2, menos o zero, né, o zero aqui se torna irrelevante, não preciso ficar repetindo, J10. E agora, o I6. Novamente, ó, defini o I6 no mesmo sentido da minha fonte. Né, a fonte está indo no mesmo sentido do I6, então segue com o mesmo sinal. 1 mais J. Com todas as correntes definidas, eu tenho que substituir, né, o I1, I2, I3 até o I6 nas correntes dos nós. Então, aqui no nó 1, eu vou substituir o I1, J2, menos o I2, que é V1, por 20. Menos o I3, que é V1 menos V2, vamos colocar aqui, por menos J5. E menos o I4, que é V1 menos V2 por 10, igual a zero. Então, essa aqui é a minha primeira equação. Só que percebam que na parte de baixo aqui das divisões, né, eu tenho valores diferentes. Não consigo juntar todo mundo que é igual, preciso achar um multiplicador em comum de todos eles. Então eu sei, né, que o multiplicador em comum pode ser a multiplicação entre todos eles. Então meu multiplicador comum aqui vai ser um 20 vezes o menos J5 vezes o 10. E isso aqui vai me dar menos J1000. Aí o que eu vou ter que fazer? Coloco esse menos J1000 aqui na parte de baixo. Vou dividir por quem está embaixo e multiplicar por quem está em cima. Então, se eu pegar o menos J1000 e dividir por 1, vai ser o mesmo menos J1000. Vezes J2, então menos J1000 vezes J2. Isso aqui vai ficar o quê? Bom, J vezes J é igual a menos 1. Por quê? Porque o J é a raiz de menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que a raiz de menos 1 é elevado ao quadrado. Então, o quadrado corta com a raiz, vai me dar menos 1. Só relembrando por que isso aí dá menos 1. Só que como um dos j está negativo, né, esse aqui vai ficar positivo. Vezes 2000. Opa. 2 vezes 1000, exatamente. Então, eu vou ter, né, que a divisão de menos J1000 por 1 vezes J2 é igual a 2000. Vou pegar o menos J1000 e dividir por 20. Então, se eu pegar 1000 divididos por 20, vai ficar menos J50. Quando eu multiplicar por menos V1, vai ficar J50 V1. Aí o que eu vou fazer agora? Vou pegar o J1000, o menos J1000, vou dividir por menos J5. Então, menos J1000 menos J5. E vou fazer vezes o V1 menos V2. Esse sinalzinho aqui eu já posso tirar. Se eu escrever na forma polar isso, vai ficar 1000 com ângulo de 90, divididos por 5 com ângulo de 90. Aí eu divido 1000 por 5, que vai dar 200. 90 menos o ângulo de 90 vai dar um ângulo de zero. Então isso aqui fica o próprio 200. O menos J1000 divididos por menos J5, então vai ficar 200. Esse menos aqui eu não carreguei para lá, então eu tenho que colocar ele de novo. V1 menos V2 vezes o 200. Agora eu vou pegar o menos J1000, dividir por 10 e multiplicar lá em cima. Então, isso aqui vai ficar menos V1 menos V2 vezes o menos J1000 divididos por 10 vai dar menos J100. Menos J100. Bom, agora o que eu faço? Este cara aqui eu vou passar multiplicando para o outro lado. Só que se eu pegar qualquer número e multiplicar por zero,
Ele é 0. E eu posso fazer isso porque a minha igualdade ela continua sendo verdade aqui nesse caso. O que mais que eu vou fazer? Ó, aqui eu tenho 2.000, aqui eu tenho 50, aqui eu tenho 200 e aqui eu tenho 100. Eu consigo dividir essa expressão inteira por 10. Então vai ficar 200 mais J5V1 menos 200 V1 menos V2 mais J100 V1 menos V2. Opa, aqui eu acabei esquecendo de dividir por 10. Então isso aqui vai ficar 20 e isso aqui vai ficar 10. Então 200, 5, 20 e 10. Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar todo mundo que é igual. Então primeiro eu vou juntar o V1. Então V1 tem um menos 20 aqui, que é real. Menos 20. E tem uma parte imaginária de J5 mais J10 mais J15. Isso aqui vezes o meu V1. Agora eu vou fazer o mesmo processo com o meu V2. Então eu preciso ver aqui qual que é a parte real do meu V2. Vai ficar o menos 20. No caso, mais 20, né? Que é o menos com o menos vai ficar mais. E agora só sobrou a parte imaginária. Então eu tenho menos J10, isso aqui, vezes V2. E tem, né, uma parte aqui que não multiplica nem V1 e nem V2, que é o 200. Já vou passar ele para este lado como menos 200. Então aqui eu tenho uma primeira equação, né, que veio lá do nó 1. Preciso fazer o mesmo processo com o meu nó 2. Então eu vou lá em cima, vou copiar minha expressão do nó 2. Esta aqui. E agora eu vou substituir. Preciso ver quem que é o meu I3. O I3 é V1 menos V2 por menos J5. Então vai ficar V1 menos V2 por menos J5. Mais o meu I4. Então I4 é V1 menos V2 por 10. V1 menos V2 por 10. Mais o I6. Então, o I6 aqui é 1 mais J. E menos o meu I5. O I5 é V2 por J10. Tudo isso igual a zero. Novamente, preciso encontrar um multiplicador comum. Então aqui, em vez de multiplicar todos, bom, vamos fazer a multiplicação. Vai ficar menos J5 vezes 10 vezes J10. Então o multiplicador comum de tudo isso aqui vai ficar igual a 500. J vezes J dá menos 1, eu tenho um menos aqui, vai ficar mais. 5 vezes 10 vezes 10 vai dar o meu 500. Então vou escrever aqui, vou colocar esse 500 aqui embaixo. Vou dividir por menos J5. Então 500 divididos por menos J5. Isso aqui vai dar igual 500 divididos por 5 ângulo de menos 90, que vai dar igual a 100 com ângulo de 90. Isto aqui é J90. Opa, J100. Então vai ficar J100 V1 menos V2. Agora preciso pegar o 500 e dividir por 10, que vai dar 50. Então, mais 50 V1 menos V2. Mais 500, mais 500J, menos 500 divididos por J10. Então, vai ficar 500 divididos por J10, que é igual a 500 divididos por 10, ângulo de 90. 50 menos 90, que é igual a menos J50. Então,
Este menos J50, quando eu carregar para cá, vai dar um sinalzinho de mais aqui. J50 vezes V2, tudo isso igual a zero. Só separar isso aqui para a gente não confundir. Então agora eu vou fazer o mesmo processo. Vou pegar este 500 aqui e vou passar multiplicando zero. E já vou dividir a expressão inteira por 10. Então, fazendo isso, eu vou ter J10 vezes V1 menos V2, mais 5, V1 menos V2, mais 50, mais J50, mais J5, V2, tudo isso igual a zero. Então, vou somar aqui todo mundo que é igual, fazer primeiro para o meu V1 e depois para o meu V2. Então, vamos ver a parte real do V1. A parte real do V1, ela é somente esses 5 aqui. Não tem mais ninguém multiplicando V1. Então, fica 5. A parte imaginária do V1 é o J10, mais J10 vezes V1. Aí agora eu vou fazer o mesmo processo para o V2. Então, V2 eu tenho menos 5 multiplicando V2. E parte imaginária eu vou ter um menos J10 e um menos e um mais J5. Então, menos J5 V2. Já vou passar para lá, né, esse termo aqui que não multiplica nem V1 nem V2. Então, menos 50 menos J50. Então, aqui eu tenho a minha segunda equação do sistema. Vou copiar a primeira equação aqui de cima. Vou jogar aqui. Opa. Esta parte. E agora eu vou copiar aqui também a minha segunda equação. Para resolver esse sisteminha aqui, com duas equações, eu posso multiplicar uma para tentar somar e cortar o V2 ou V1. Posso isolar V2 ou V1 em uma das equações, jogar na outra equação e encontrar. Mas isso acaba me trazendo um esforço matemático um pouco maior do que o necessário. Existe uma forma mais simples de estar resolvendo isso, que é de forma matricial. Então, eu vou reescrever isso de forma matricial. Menos 20 mais J15 mais 20 menos J10, 5 mais J10 e menos 5 menos J5. Tudo isso vezes o V1 e o V2. Tem que ser igual. Aqui menos 200 e aqui menos 50 menos J50. Então esta aqui é a forma matricial, né, das duas equações que eu encontrei. Para resolver esta forma matricial, a primeira coisa que eu preciso calcular é o determinante desta matriz aqui. Então eu preciso multiplicar a diagonal principal e reduzir da multiplicação da diagonal secundária. Então eu vou ter menos 20 mais J15 vezes menos 5 menos J5 menos 20 menos J10 vezes 5 mais J10. Multiplicação, vou transformar todo mundo em polar. Então, polar de menos 20,15 vai dar 25 com ângulo de 143,13. 143,13 vezes o polar do menos 5 menos 5 vai dar 7,71, 7,071 com um ângulo de menos 135. Menos polar do 20, menos 10, que vai me dar 22,36
com ângulo de menos 26,56. Isso aqui multiplicado pelo polar da segundo número ali. Polar de 5,10. 11,18. E um ângulo de 63,43. Multiplicação, né, entre números desse formato. Multiplico os módulos, então vou multiplicar 25 vezes 7,07 e vou somar os ângulos. Então fica 25 vezes 7,07, 176,75, com ângulo de 143,13 menos 135, 8,13. Menos a multiplicação, né, do segundo termo, 22,36 vezes 11,18, 250, com ângulo de 63,43 menos 26,56, 36,87. Agora eu preciso transformar isso aqui para retangular de novo. Então, retangular de 176,75, 8,13. 175 com uma parte imaginária de mais 25, mais J25, menos o retangular de 250,36,87. Isso vai dar 200 com uma parte imaginária de 150, mais J150. Somando tudo, vou ter 175 menos 200. Então vai me dar menos 25. 25 menos 150. Menos J125. Transformando isso aqui para polar de novo. Menos 25, menos 125. Então, eu vou ter um módulo de 127,47 com um ângulo de menos 101,31 graus. Então, isto aqui é o meu primeiro determinante. Agora, eu preciso encontrar um segundo determinante. Porém, este segundo determinante, ele vai ser da seguinte forma. Eu vou copiar aquela primeira, aquela matriz ali. Só que no lugar do V1, né, aqui seria o meu V1, eu vou colocar o resultado que eu tenho. Né? Então eu vou substituir por esses valores aqui. Então, menos 200, menos 50, menos J50. E a segunda coluna eu vou manter da forma que está. Então vai ficar 20 menos J10. 20 menos J10. E menos 5 menos J5. Menos 5 menos J5. Agora eu vou calcular um determinante 1 aqui. Determinante 1, que é a fórmula do determinante padrão. Então, a multiplicação da diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária. Então isso vai ficar menos 200 vezes menos 5 menos J5. Menos 20 menos J10 vezes menos 50 menos J50. Essa primeira expressão eu posso fazer o cálculo direto. Então aqui vai me dar 1000 mais J1000. Menos, aqui eu vou ter que transformar para polar. Então polar 20, menos 10, 22,36, 22,36 com um ângulo de menos 26,56. Menos 26,56. Vezes o polar do menos 50, 70,71 com um ângulo de
menos 135. Vou fazer essa multiplicação aqui. Então, fica 22,36 vezes 70,71. Isso vai me dar 1.581 com ângulo de, somando os dois, 26,56, 135. Isso aqui vai me dar 161, né, negativo, menos 161,56 graus. Agora eu vou escrever tudo isso na forma retangular. Menos o retangular de 1.581, menos 161,56. Isso aqui me deu menos 1.500. E uma parte imaginária, menos J500. Somando os dois vai dar 2.500 mais J1.500. E transformando ele para polar, eu vou ter 2.915 com um ângulo de 30,96. Beleza. Agora, eu já consigo encontrar meu V1. Porque o V1 ele vai ser o determinante 1, que é esse que eu acabei de calcular, divididos pelo determinante da matriz principal que eu calculei anteriormente. Então, vamos lá. 2.915, 30,96, divididos pelo determinante que eu calculei lá. 127,47, 127,47, divididos por, com o ângulo de menos 101,31. Então, este resultado dá 2.915 divididos por 127,47. Então, isso aqui vai dar 22,87. Aí eu faço o ângulo de 30,96 menos, né, o ângulo de menos 101,31. Isso aqui vai me dar 132,27 graus. 22,87 com ângulo de 132,27. Se eu for olhar aqui, né, na minha resposta, eu tenho 22,87, 132,27. Então, encontrei, né, o meu V1. Para calcular o V2, agora deixo aí com vocês, vocês vão calcular o determinante ΔH2, que é desta matriz aqui. Então, vai ficar menos 20 mais J15, menos 20 mais J15, aí o segundo termo, 5 mais J10, menos 20 J15, 5 J10, beleza. E agora eu vou colocar o resultado aqui. Agora eu troco, né, a segunda coluna aqui, que é a coluna do V2. Então isso aqui fica menos 200, menos 50, menos J50. Calcula aqui o ΔH2, que é a diagonal principal menos a diagonal secundária, que vai ficar menos 20 mais J15 vezes menos 50 menos J50 menos, né, o menos 200 vezes 5 mais J10. Então, calcula quanto que vai dar esse determinante e o teu V2 vai ser igual, né, o determinante da matriz 2 pelo determinante da matriz principal. Quando você calcular isso aqui, o resultado tem que dar, né, que o V2 ele é 27,87 com um ângulo de 140,6.